Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai aprender a utilizar o construtor de relatórios do ProReport. Então nesse construtor aqui a gente cria os modelos de relatórios que os técnicos vão utilizar em campo, né? Então a gente vem aqui no menu de relatório, pode minimizar a tela. E aqui a gente tem uma coisa bem legal, a gente pode criar um modelo do zero, né? Personalizado, com as informações que a gente precisa. Ou a gente pode usar um modelo Pro, que são modelos que a gente construiu, né, com alguns especialistas de vários segmentos. Então você pode criar aqui no modelo Pro, e aí você tem várias categorias, como modelos gerais, que é um modelo mais genérico de atendimento. Você tem modelo para geradores, né? Então, uma inspeção no gerador, um relatório técnico de segurança do trabalho, de refrigeração e de HVAC, né? E aí, se você quiser utilizar algum modelo, você escolhe a categoria, escolhe o modelo de relatório, e aí você consegue visualizar, né? Clica aqui no botão de criar. E aqui você consegue visualizar o título, a descrição desse relatório, né? Para que ele serve, a categoria dele. E você tem aqui APR, que é a análise preliminar de risco, né, que é o título. E ele é bem legal porque ele já tem vários campos para o técnico preencher, né? E aí o técnico consegue preencher já as informações, consegue escrever. Isso aqui é bem legal para ganhar tempo em campo, né? Para fazer o relatório mais rápido. E aí você tem informações aqui para preencher novamente. Você consegue adicionar um campo para escrever, você consegue adicionar fotos, assinatura, né? Então pegar o nome, cargo, o RG, algum documento, né? E consegue adicionar vários campos de assinatura. E aí, esse modelo você consegue editar, então você pode pegar um modelo do ProReport e utilizar ele assim, ou editar, acrescentar alguma informação, ele é customizado, tá? Ou se não, a gente pode criar um modelo do zero. Então a gente vai aprender a criar um modelo do zero. A gente cria aqui em criar novo modelo. A gente vai adicionar um título, né? Então a gente vai chamar esse relatório aqui, que é um relatório teste. A gente vai colocar um descritivo, um relatório de teste também, teste da plataforma. A gente consegue ter selecionar alguma categoria, né, as categorias canônicas, ou a gente pode criar uma nova categoria. A gente vai chamar de teste, apenas teste, tá? Vai criar essa categoria. E aqui a gente consegue adicionar. Aqui a gente tem a nossa caixa de ferramenta, né? Então a gente consegue construir esse modelo de relatório. Então cada ferramenta dessa tem uma função, a gente vai passar uma por uma. Então essa primeira aqui é o título, né? Então eu quero colocar um título no meu relatório, e esse título aqui eu vou chamar ele de chamados. Então o técnico vai visualizar esse título, ele não consegue editar, tá? E aí eu quero uma caixa de texto. Então eu quero que o meu técnico ele relate em campo o que ele viu nesse chamado. Então eu vou colocar aqui descrição inicial do chamado. Então o técnico ele vai visualizar e vai ter um campo para ele escrever. E aí a gente tem uma opção de seleção única. Então a gente consegue arrastar, tá? Tem uma informação bem legal aqui. A gente consegue arrastar essas funções ou clicar nesse botão vizinho de mais aqui e adicionar. Eu prefiro arrastar. Então, por exemplo, eu quero saber se o problema foi identificado. Então, como nesse campo a gente só tem duas respostas possíveis, né? O técnico só vai poder preencher uma resposta, sim ou não. Então, se ele identificou o problema, ele põe sim, responde sim, e se não conseguiu, não. E aqui a gente pode, por exemplo, colocar um de múltipla escolha, né? Então, para facilitar, eu quero ver os itens que o técnico verificou. Então, itens verificados, dois pontos. Então, por exemplo, ele verificou algum componente elétrico. Eu quero saber se ele verificou algum componente
mecânico, se ele viu algum sistema de segurança. Então aqui ele pode escolher mais de uma opção, então ele pode selecionar lá em campo componente elétrico, sistema de segurança, os três, ou uma opção só. Tem uma coisa legal aqui, pessoal, que você pode selecionar aqui, por exemplo, para o técnico conseguir finalizar o relatório, ele tem que responder se ele identificou o problema. Então essa pergunta ela é obrigatória. Então, enquanto ele não responder essa pergunta, o relatório ele não é finalizado. Então, isso aqui é uma função bem legal e eu posso escolher as perguntas que eu quero que sejam obrigatórias ou não, tá? Então, voltando aqui, eu quero que ele faça algumas medições, né? Então, eu vou colocar um campo aqui de medições, né? Então, pode ser perguntas curtas. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é a marca desse equipamento e o modelo. E eu quero saber também a tensão desse equipamento. Aqui, marca. E aí eu consigo selecionar a unidade de medida, essa unidade de engenharia. Então ele vai ter um campo para preencher a tensão e aí a gente vai ter o símbolo de tensão aqui. Então isso é bem legal, deixa o relatório bem profissional. Quero saber a corrente do equipamento. Então eu tenho a corrente elétrica aqui. E a gente tem aqui diversos campos de engenharia, então tem impressão, tem horas, segundos, tem diversas unidades, tá? Depois, eu quero que o técnico ele faça o upload de algum arquivo, então eu quero que ele me tenha evidências fotográficas. Então, em campo, o técnico ele vai conseguir adicionar fotográficas. Vamos trocar isso aqui, vou colocar fotos. Então ele consegue adicionar as fotos e com legendas. Eu também posso colocar um texto fixo, né? Então, por exemplo, olha, tem uma garantia de 90 dias após a assinatura do técnico. Então aqui a gente pôs um campo, esse campo é um campo fixo, o técnico não pode alterar, mas vai aparecer no relatório e ele consegue ver também, às vezes, alguma informação importante, né? Eu também quero colocar uma data, então aqui eu quero pegar a data e o horário manual, então o sistema ele pega, mas eu quero preencher aqui a data e o horário da finalização. Então aqui ele consegue preencher, então a data e o horário. E eu quero também recolher as assinaturas. Então eu quero pegar a assinatura do cliente. Então eu quero o nome completo da pessoa, né, que acompanhou esse serviço. Eu quero o cargo e eu quero também saber o setor que ela trabalha. E eu também quero a assinatura do meu técnico, né? Então eu coloco aqui assinatura do técnico. E eu quero o nome completo também. Bom, e aqui a gente pode repetir, tá? Por exemplo, se eu quiser pegar mais alguma assinatura, não sei, do gerente, aí eu pego o nome dele, e aí eu quero, por exemplo, o RG, eu posso colocar, tá? E eu posso adicionar outros campos, posso excluir, posso definir aqui, por exemplo, a assinatura do gerente obrigatória. Então eu posso customizar esse template aqui do jeito que eu quiser. E aí, após finalizar esse template, eu vou salvar ele como teste 01. Eu consigo salvar esse template de relatório. E aqui está o nosso template.
E esse template ele é bem legal porque a gente pode ter versões, né? Se eu precisar atualizar esse template, tem um histórico, a gente consegue visualizar o template que a gente fez, né? Então, após ele ser salvo, a gente consegue visualizar, editar ele e criar uma nova versão. A gente consegue arquivar esse template e a gente consegue excluir ele se não tiver nenhuma tarefa vinculada. Então é bem legal esse construtor, você pode criar qualquer relatório, qualquer template para qualquer segmento. E aqui a gente tem a parte de configuração, né, do nosso PDF. Então eu posso adicionar o logo da minha empresa, selecionar a cor da empresa de acordo com a imagem da empresa, né? Eu consigo exibir os dados que eu quero que apareçam no relatório, então a minha razão social, ou só o meu nome fantasia, não quero que apareça o telefone, o e-mail, os dados do cliente, também os dados da tarefa, né, o nome da tarefa, a descrição. A gente vai aprender a criar essas tarefas na área de trabalho mais para frente. E também tem as informações do PDF, né? Se eu quero exibir o nome do relatório ou não, exibir as tarefas, né? Lá o checklist. Então ele é bem customizável. E aí eu consigo salvar essas alterações aqui e aí retornar. Então, basicamente, esse aqui é o construtor de relatórios, tá? Ele é bem completo. Essa parte aqui dos modelos Pro a gente está sempre atualizando, então sempre tem um segmento novo e dentro desse segmento, dessas categorias, a gente tem relatórios novos, então essa parte está sempre em evolução, em atualização. Bom, então é isso, pessoal. Esse aqui é o construtor de relatórios. Até o próximo vídeo.